Quarta parte. A quarta tabuleta. Ao Nibiru se transmitiram palavras da ascensão. No Nibiru havia muita espera. Abgal dirigiu o carro com confiança. Deu uma volta ao redor do Kingu, a lua, para ganhar velocidade com a força de sua rede. 1000 léguas, 10.000 léguas viajou até o Lamo, para obter com a força de sua rede uma direção para o Nibiru. Além do Lamo se formava redemoinhos o bracelete esculpido. Com destreza, Abgal fez brilhar os cristais de Ea, para localizar os atalhos abertos. O olho da sorte lhe olhou favoravelmente. Mais à frente do bracelete, o carro recebeu os sinais transmitidos desde o Nibiru. Para casa era a direção. Frente a ele, na escuridão, com um tom avermelhado brilhava Nibiru, uma formosa visão. O carro se dirigia agora por meio dos sinais transmitidos. 3 voltas deu ao redor do Nibiru, para frear-se com a força de sua rede. Aproximando-se do planeta, Abgal pôde ver a brecha em sua atmosfera. Sentiu que lhe encolhia o coração, pensando no ouro que trazia. Atravessando a espessura de sua atmosfera, o carro refulgiu, seu calor insuportável. Habilmente, Abgal desdobrou as asas do carro, detendo assim sua descida. Mais à frente estava o lugar dos carros, uma visão da mais atrativa. Brandamente, Abgal fez baixar o carro até um lugar eleito pelos raios. Abriu a portinhola. Havia uma multidão reunida. Anu se adiantou para ele, estreitou-lhe os braços, pronunciou palavras de bem-vinda. Os heróis se precipitaram dentro do carro, tiraram os cestos de ouro. Levavam os cestos em cima da cabeça. Anu exclamou palavras de vitória ante os reunidos. A salvação está aqui. Disse-lhes. Abgal foi acompanhado até o palácio, lhe escoltou para que descansasse e contasse tudo. O ouro, uma visão do mais deslumbrante, o levaram aos sábios rapidamente. Para convertê-lo no mais fino pó, para lançá-lo para o céu se transportou. A elaboração levou todo a um char, outro char levaram as provas. Com projéteis se levou o pó até o céu, com raios de cristais se dispersou. Onde houve uma brecha, havia agora sanado. A alegria encheu o palácio, era de esperar a abundância nas terras. Anu transmitiu boas palavras da terra. O ouro dá a salvação. A extração de ouro deve continuar. Quando Nibiru chegou às cercanias do Sol, o pó de ouro se viu perturbado por seus raios. Diminuiu a cura na atmosfera, a brecha se voltou a fazer grande. Anu ordenou que Abgal voltasse para a terra. No carro viajaram mais heróis, em suas vísceras, ficaram mais o que suga as águas e expulsadores. Com eles, ordenou ao Nungal que partisse, para que ajudasse ao Abgal na pilotagem. Houve grande alegria quando Abgal voltou para o Eridu. Houve muita bem-vinda e estreitar de braços. Ea refletiu com atenção sobre as novas obras hidráulicas. Havia um sorriso em seu rosto, mas seu coração estava encolhido. Para quando chegou ao char, Nungal estava preparado para partir no carro. Em suas vísceras, o carro só levava umas quantas cestas de ouro. O coração de Ea estava antecipando a decepção no Nibiru. Ea intercambiou palavras com Lalalu, reconsideraram o que sabiam. Se a terra, a cabeça de Tiamat, foi atalho na batalha celestial, onde estava o pescoço, onde estavam as veias de ouro que se cortaram? Por onde se sobressairiam as veias das vísceras da terra? Ea viajou sobre montanhas e vales na Câmara Celeste, examinou com o explorador as terras separadas pelos oceanos. Uma e outra vez, encontrava-se a mesma indicação. As vísceras da terra se revelaram onde se rasgou a terra seca da terra seca, onde a massa de terra tomou a forma de um coração, na parte inferior da mesma, as veias douradas das vísceras da terra seriam abundantes. Abzu, do ouro lugar de nascimento, nomeou Ea a região. Logo, Ea transmitiu ao Anu palavras de sabedoria. Na verdade, a terra está cheia de ouro. Das veias, não das águas, terá que conseguir o ouro. Das vísceras da terra, não de suas águas, tem-se que obter o ouro. De uma região mais à frente do oceano, Abzu será chamada, pode-se conseguir ouro em abundância. No palácio, houve grande assombro. Sábios e conselheiros refletiram sobre as palavras da Ea, que terá que obter ouro. Nisso havia unanimidade.
Como obtê-lo das vísceras da terra? Nisso havia muita discussão. Na assembleia, um príncipe falou: era Enlil, o meio-irmão primeiro. Alalu, logo seu filho por matrimônio, e, nas águas puseram todas suas esperanças. Asseguravam a salvação pelo ouro das águas. Char detrás o char, todos esperávamos a salvação. Agora escutamos coisas diferentes. Empreender um trabalho além do imaginável, fazem falta provas das veias douradas. Terá que garantir um plano para o êxito. Assim disse Enlil à assembleia. Muitos estiveram de acordo com suas palavras. Que vai Enlil à terra. Disse Ano. Que obtenha provas, que ponha em marcha um plano. Suas palavras serão tidas em conta, suas palavras serão ordens. A Assembleia deu seu consentimento, aprovou a missão do Enlil. Com o Alaugar, seu lugar-tenente, Enlil partiu para a terra. Alaugar era seu piloto. A cada um lhes proveu com uma câmara celeste. Transmitiram-se à terra as palavras do Ano, o rei, palavras de decisões. Enlil estará ao mando da missão, sua palavra será a ordem. Quando Enlil chegou à terra, Ea estreitou os braços calidamente com seu meio-irmão, Ea deu a boa-vinda ao Enlil como irmão. Ante o Alalu, Enlil fez uma reverência, Alalu lhe deu a boa-vinda com débeis palavras. Os heróis proferiram palavras de cálida boa-vinda ao Enlil. Muito esperavam de seu mandato. Enlil ordenou que se ensamblassem as câmaras celestes. Em uma câmara celeste, remontou-se no céu. Alaugar, seu lugar-tenente, ia de piloto com ele. E, em outra câmara celeste pilotada pelo Abgal, mostrou-lhes o caminho para o Abzu. Inspecionaram as terras secas, dos oceanos tomaram cuidadosa nota. Desde o mar superior até o mar inferior, exploraram as terras, de tudo que havia acima e abaixo tomaram nota. Fizeram provas do chão e o Abzu. Na verdade, havia ouro. Com muita terra e rochas estava misturado, não estava refinado como nas águas, estava oculto em uma mescla. Voltaram para o Eridu, refletiram sobre o que tinham encontrado. Terá que empreender novos trabalhos no Eridu, não pode seguir sozinha na terra. Assim disse Enlil, descreveu um grande plano, estava propondo uma grande missão. Trazer mais heróis, fundar mais assentamentos, para obter o ouro das vísceras da terra, para separar o ouro da mescla, e transportá-lo em naves celestes e carros, para levar a cabo trabalhos em lugares de aterrissagem. Quem estará ao mando dos assentamentos? Quem estará ao mando do Abzu? Assim perguntou eu Enlil. Quem tomará o mando para a ampliação do Eridu? Quem fiscalizará os assentamentos? Assim dizia Lalu. Quem tomará o mando das naves celestes e do lugar de aterrissagem? Assim inquiriu Anzu. Que venha a Ano à terra, que ele tome as decisões. Assim disse Enlil em resposta. Vem agora o relato de como Ano veio à terra, de como se tornaram sortes entre Ea e Enlil, de como deu a Ea o título de Enki, de como lutou a Lalu pela segunda vez com o Ano. Em um carro celestial viajou o Ano à terra. Seguiu a rota junto aos planetas. Nungal, o piloto, deu uma volta ao redor do Lamo. Ano observou atentamente. A lua, que em outro tempo foi Kingu, circundaram e admiraram. Porventura, não se poderá encontrar ouro aí? Perguntava-se Ano em seu coração. Nas águas, junto aos pântanos, ameriçou seu carro. Para a chegada, Ea preparou embarcações de juncos, para que Ano chegasse navegando. Acima se abatiam as câmaras celestes, estavam lhe oferecendo uma boa-vinda real. Na primeira embarcação, ia o mesmo Ea, foi o primeiro em receber ao rei, seu pai. Ante o Ano se inclinou, depois Ano o abraçou. Meu filho, meu primogênito! Exclamou Ano. Na praça do Eridu, os heróis estavam formados, dando uma boa-vinda régia na terra a seu rei. Frente a eles estava Enlil, seu comandante. Este se inclinou ante Ano, o rei. Ano o abraçou contra seu peito. Alalu também estava ali, de pé, não estava seguro do que fazer. Ano lhe ofereceu a saudação. Estreitemos os braços, como camaradas. Disse ao Alalu. Duvidando, Alalu se adiantou, com o Ano estreitou os braços. Preparou-se uma comida para o Ano.
De noite, Ano retirou-se a uma cabana de cano que lhe tinha construído no dia seguinte, o sétimo pela conta começada por Ea. Era dia de descanso. Era um dia de palmadas nas costas e celebração, como correspondia à chegada de um rei. Ao dia seguinte, Ea e Enlil apresentaram seus achados ante o Ano, discutiram com ele o que se feito e o que terei que fazer. Deixem que veja as terras por mim mesmo, disse-lhes Ano. Todos eles se elevaram nas câmaras celestes, observaram as terras de mar a mar. Voaram até o Abzu, aterrissaram em seu chão, onde se ocultava o ouro. A extração de ouro será difícil, disse Ano. É necessário obter ouro. Terá que consegui-lo, por muito profundo que se encontre. Que Ea e Enlil desenhem ferramentas para este propósito, e que lhes atribuam trabalho aos heróis, que averiguem como separar o ouro da terra e as rochas, como enviar ouro puro ao Nibiru. Que se construa um lugar de aterrissagem, que se atribuam mais heróis aos trabalhos na terra. Assim disse Ano a seus 2 filhos. Em seu coração, estava pensando em estações de passagem nos céus. Essas foram as ordens do Ano. Ea e Enlil inclinaram a cabeça as aceitando. Houve anoiteceres e amanheceres, e ao Eridu voltaram todos. No Eridu tiveram um conselho, para atribuir trabalhos e deveres. Ea, que tinha baseado Eridu, foi o primeiro em pronunciar-se. Eu fundei Eridu. Que se estabeleçam outros assentamentos nesta região, que se conheça pelo nome de Edim, morada dos retos. Deixe para mim o comando de Edim, que se encarrega em Enlil da extração do ouro. Enlil se enfureceu com estas palavras. O plano é improcedente. Disse a Ano. Do mando e de trabalhos a realizar, eu sou o melhor. De naves celestes, eu tenho os conhecimentos. Da terra e seus segredos, meu meio-irmão, Ea, é conhecedor. Ele descobriu Abzu, que ele seja o senhor do Abzu. Ano escutou com atenção as iradas palavras. Os irmãos eram de novo meio-irmãos, o primogênito e o herdeiro legal disputavam com palavras como armas. Ea era o primogênito, nascido de Ano com uma concubina. Enlil, nascido depois, foi concebido por Antu, a esposa de Ano. Era meio-irmã de Ano, fazendo, portanto, Enlil o herdeiro legal, impondo-se assim ao primogênito para a sucessão. Ano estava temendo um conflito que pusesse em perigo a obtenção do ouro. Um dos irmãos devia retornar ao Nibiru, a sucessão devia ser excluída de qualquer consideração, assim se dizia Ano a si mesmo. E em voz alta fez uma surpreendente sugestão aos 2. A gente voltará para Nibiru para sentar-se no trono, a gente mandará no Edim, a gente será o senhor do Abzu. Entre os 3, eu com vós, determinaremos as sortes. Os irmãos ficaram calados, aquelas audazes palavras os pegou de surpresa. Joguemo-lo às sortes, disse Ano. Que a decisão venha da mão do fado. Os 3, o pai e os 2 filhos, uniram as mãos. Jogaram sortes, as tarefas se dividiram por sortes. Ano para que volte para Nibiru, para seguir sendo seu soberano no trono. O Edim tocou a Enlil, para ser o senhor do mandato, como seu nome indicava. Para fundar mais assentamentos, para fazer-se carregamento das naves celestes e de seus heróis, para ser o líder de todas as terras até que encontrassem a barreira dos mares. A Ea lhe concederam como domínio os mares e os oceanos, para que governasse as terras sob a barreira das águas, para ser o senhor do Abzu, para com engenho procurar o ouro. Enlil esteve de acordo com as sortes, aceitou com uma inclinação a mão do fado. Os olhos da Ea se encheram de lágrimas, não queria separar-se do Eridu nem do Edim. Que Ea conserve para sempre seu lar do Eridu. Disse Ano ao Enlil. Que se recorde sempre que foi o primeiro em ameriçar, que se conheça a Ea como o Senhor da Terra. Em que, Senhor da Terra, seja seu título. Enlil aceitou com uma inclinação as palavras de seu pai. A seu irmão disse assim: Em que, Senhor da Terra, será a partir de agora seu título. Eu serei conhecido como Senhor do Mandato. Ano, em que Enlil anunciaram as decisões aos heróis em assembleia. As tarefas estão atribuídas, o êxito está à vista. Disse-lhes Ano. Agora posso me despedir de vós, posso voltar para o Nibiru com o coração tranquilo. Alalu se adiantou para o Ano. Esqueceu-se um assunto importante.
gritou. O senhorio da terra foi atribuído a mim. Essa foi a promessa quando anunciei ao Nibiru o achado do ouro. Tampouco renunciei às minhas pretensões sobre o trono do Nibiru, e é uma grave abominação que Anu ou compartilhe tudo com seus filhos. Assim desafiou Alalu o Anu e as suas decisões. Ao princípio, Anu ficou sem palavras. Depois, enfurecido, respondeu: que nossa disputa se dita em uma segunda luta, briguemos aqui, façamo-lo agora. Com desprezo, Alalu tirou a roupa. Do mesmo modo, Anu se despiu. Os dois membros da realeza começaram a lutar. Foi uma poderosa luta. Alalu fincou o joelho ao chão. Alalu caiu. Anu pisou com seu pé o peito do Alalu, declarando assim a vitória na luta. Pela luta se tomou a decisão. Eu sou o rei, Alalu não voltará para o Nibiru. Assim estava falando Anu quando tirou o pé do cansado Alalu. Como um raio, Alalu se levantou do chão. Derrubou Anu pelas pernas. Abriu a boca e, rapidamente, arrancou-lhe de um bocado sua dignidade ao Anu. Alalu se tragou a dignidade do Anu. Em dolorosa agonia, Anu lançou um alarido aos céus. Não estou acostumado a cair ferido. Em que se precipitou sobre o cansado Anu, Enlil tomou cativa Alalu. Os heróis levaram Anu à sua cabana, palavras de maldição pronunciou ele contra Alalu. Que se faça justiça! Gritou Enlil a seu lugar-tenente. Com sua arma raiu, que Alalu seja morto. Não! Não! Gritou encarnizadamente Enki. A justiça está dentro dele, em suas vísceras entrou o veneno. Levaram Alalu a uma cabana de canos, ataram suas mãos e seus pés como a um prisioneiro. Vem agora o relato do julgamento do Alalu, e dos sucessos que aconteceram depois na terra e no Lamo. Em sua cabana de cano, Anu estava ferido. Na cabana de cano, em que lhe aplicava a cura. Em sua cabana de cano, Alalu estava sentado, cuspia saliva de sua boca. Em suas vísceras, a dignidade de Anu era como uma carga. Suas vísceras se impregnaram com o sêmen do Anu. Como uma fêmea no parto, o ventre lhe estava inchando. Ao terceiro dia, as dores de Anu remeteram. Seu orgulho estava enormemente ferido. Quero voltar para Nibiru, disse Anu a seus dois filhos. Mas antes se tem que fazer um julgamento de Alalu. Deve ser imposta uma sentença adequada ao crime. Segundo as leis do Nibiru, faziam falta 7 juízes, presidiria o de maior fila deles. Na praça do Eridu, os heróis se reuniram em assembleia para presenciar o julgamento de Alalu. Para os 7 que julgam ficaram 7 assentos. Para o Anu, presidindo, preparou-se o assento mais alto. À sua direita se sentou Enki. Enlil se sentou à esquerda de Anu. À direita de Enki se sentaram Anzu e Nungal. Abgal e Algar se sentaram à esquerda do Enlil. Ante estes 7 que julgam foi levado Alalu, sem desatar suas mãos e seus pés. Enlil foi o primeiro em falar. Em justiça, levou-se a cabo uma luta. Alalu perdeu a realeza ante Anu. O que diz você, Alalu? Perguntou-lhe Enki. Em justiça, levou-se a cabo uma luta. A realeza perdi. Disse Alalu. Tendo sido vencido, Alalu perpetrou um abominável crime, a dignidade de Anu mordeu e se tragou. Assim fez Enlil a acusação do crime. A morte é o castigo. Disse Enlil. O que diz você, Alalu? Perguntou-lhe Enki a seu pai por matrimônio. Houve silêncio. Alalu não respondeu à pergunta. Todos presenciamos o crime. Disse Algar. A sentença deve ser conforme a isso. Se houver palavras que queira pronunciar, as diga antes do julgamento. Disse Enki a Alalu. No silêncio, Alalu começou a falar lentamente. No Nibiru fui rei, por direito de sucessão estive reinando. Anu foi meu copeiro. Aos príncipes pôs em pé, a uma luta desafiou. Durante 9 voltas fui rei no Nibiru, a minha semente pertencia à realeza. O mesmo Anu se sentou em meu trono, e para escapar da morte fiz uma perigosa viagem até a distante terra. Eu, Alalu, descobri em um planeta estranho a salvação de Nibiru. Me prometeu que voltaria para o Nibiru, para me repor em justiça no trono. Depois, veio à terra, que, por compromisso, foi designado o seguinte para reinar no Nibiru.
Depois, veio Enlil, reivindicando para si a sucessão de Anu. Depois, veio Anu, a sortes enganou a Ea. Enki, o senhor da terra, foi proclamado, para ser o senhor da terra, não de Nibiru. Depois, concedeu ao Enlil o mando, ao distante Azu foi relegado Enki. De tudo isto se doía meu coração, o peito me ardia de vergonha e fúria. Depois, Anu pôs seu pé sobre meu peito, sobre meu doído coração estava pisando. No silêncio, Anu levantou a voz. Pela semente real e pela lei, em justa luta ganhei o trono. Minha dignidade mordeu e tragou, para interromper minha linhagem. Enlil falou. O acusado admitiu o crime, que se dite sentença, que o castigo seja a morte. A morte. Disse Algar. A morte. Disse Abgal. A morte. Disse Nungal. Por si mesmo chegará a morte ao Alalu, o que tragou em suas vísceras lhe trará a morte. Disse Enki. Que Alalu esteja na prisão para o resto de seus dias na terra. Disse Anzu. Anu refletia nas palavras deles. Sentia-se afligido pela ira e a compaixão a um tempo. Morrer no exílio, que essa seja a sentença. Disse Anu. Surpreendidos, os juízes se olharam uns aos outros. Não entendiam o que Anu estava dizendo. Nem na terra nem no Nibiru será o exílio. Disse Anu. No trajeto, está o planeta Lamo, dotado com águas e atmosfera. Enki, sendo Ea, deteve-se ali. A respeito dele estive pensando para uma estação de passagem. A força de sua rede é menor que a da Terra, uma vantagem que terá que considerar sabiamente. Alalu será levado no carro celestial. Quando eu partir da Terra, ele fará a viagem comigo. Daremos voltas ao redor do planeta Lamo, proporcionaremos a Alalu uma câmara celeste, para que nela descenda ao planeta Lamo. Só em um planeta estranho, exilado estará, para que conte por si mesmo seus dias até seu último dia. Assim pronunciou Anu as palavras da sentença, com toda a solenidade. Por unanimidade se impôs esta sentença sobre o Alalu, em presença dos heróis se anunciou. Que Nungal seja meu piloto até o Nibiru, para que de ali dirija de novo a outros carros, levando heróis para a terra. Que Anzu se une na viagem, para que se faça cargo da descida ao Lamo. Assim pronunciou suas ordens Anu. Para o dia seguinte se dispôs a partida. Todos os que tinham que partir foram levados em embarcações até o carro. Tem que preparar um lugar para aterrissagens em terra firme. Disse-lhe Anu a Enlil. Terá que fazer planos sobre como utilizar Lamo como estação de passo. Teve despedidas, tão alegres como tristes. Anu embarcou no carro coxeando, Alalu entrou no carro com as mãos atadas. Depois, o carro se remontou nos céus, e a visita real terminou. Deram uma volta ao redor da lua. Anu estava encantado com sua visão. Viajaram para o avermelhado Lamo, 2 vezes o circundaram. Descenderam para o estranho planeta, viram montanhas tão altas como o céu e gretas na superfície. Observaram o sítio onde uma vez aterrissou o carro de Ea. Estava à beira de um lago. Freados pela força da rede do Lamo, dispuseram no carro a câmara celeste. Então, Anzu, seu piloto, disse ao Anu umas palavras inesperadas. Descenderei com o Alalu ao chão firme de Lamo, não quero voltar para o carro com a câmara celeste. Ficarei com o Alalu no planeta estranho. Protegerei-o até que morra. Quando morrer pelo veneno em suas vísceras, enterrarei-o como se merecesse um rei. Quanto a mim, farei meu nome. Anzu, dirão, frente a tudo, foi companheiro de um rei no exílio, viu coisas que outros não viram, em um planeta estranho, se enfrentou a coisas desconhecidas. Anzu, até o final dos tempos dirão, tem cansado como um herói. Havia lágrimas nos olhos do Alalu, havia assombro no coração do Anu. Seu desejo será honrado, disse Anu ao Anzu. Desde este momento, faço-te uma promessa, levantando a mão eu te faço este juramento. Na próxima viagem, um carro circundará Lamo, sua nave celeste descenderá até ti. Se te encontrar com vida, será proclamado Senhor do Lamo. Quando se funde no Lamo uma estação de passagem, você será seu comandante. Anzu inclinou a cabeça. Assim seja. Disse ao Anu.
Alalu e Anzu se acomodaram na Câmara Celeste, com cascos de águias e trajes de peixes foram providos, lhes subministraram mantimentos e ferramentas. A nave celeste partiu do carro se observou sua descida. Depois, desapareceu da vista, e o carro prosseguiu para o Nibiru. Durante 9 chars foi Alalu rei do Nibiru, durante 8 chars comandou no Eridu. No 9º char, sua sorte foi morrer no exílio no Lamo. Vem agora o relato da volta de Anu ao Nibiru, e de como foi enterrado Alalu no Lamo, de como construiu Eli o lugar de aterrissagem na Terra. Houve uma alegre boa-vinda para o Anu no Nibiru. Anu deu conta do acontecido no conselho ante os príncipes. Não procurava deles nem piedade nem vingança. Deu instruções a todos para que se discutissem os trabalhos que terei que fazer. Esboçou para os reunidos uma visão de grande alcance. Estabelecer estações de passagem entre o Nibiru e a Terra, reunir a toda a família do Sol em um grande reino. Terei que desenhar a primeira no Lamo, também terei que considerar nos planos a Lua, levantar estações em outros planetas ou em suas hostes circundantes, uma cadeia, uma caravana constante de carros de fornecimento e salvaguarda, trazer sem interrupções ouro desde a Terra ao Nibiru, possivelmente, inclusive, também se pudesse encontrar ouro em algum outro lugar. Os conselheiros, os príncipes, os sábios tomaram em consideração os planos do Anu, todos viam nos planos uma promessa de salvação para o Nibiru. Os sábios e os comandantes aperfeiçoaram os conhecimentos dos deuses celestiais, aos carros e às naves celestes lhes acrescentou uma nova classe, as naves espaciais. Selecionaram-se heróis para os trabalhos havia muito que aprender. Lhes transmitiram os planos a Enki e a Enlil, lhes disse que acelerassem os preparativos na Terra. Houve muita discussão na Terra sobre o que tinha acontecido e sobre o que se requeria fazer. Enki assinalou ao lugar para que fora supervisor do Eridu, e dirigiu seus próprios passos para o Abzu. Depois, determinou onde obter ouro das vísceras da terra. Calculou quantos heróis necessitava para os trabalhos, considerou que ferramentas se necessitavam. Enki desenhou um agretador de terra, pediu que se elaborasse em Nibiru, com ele faria um corte na terra, chegaria às suas vísceras através de túneis. Também desenhou que parte que tritura, para que os forjassem em Nibiru para o Abzu. Aos sábios de Nibiru lhes pediu que refletissem sobre outros assuntos. Fez uma relação de necessidades, dos assuntos de saúde e bem-estar dos heróis. Os heróis estavam se vendo afetados pelas rápidas voltas da Terra, os rápidos ciclos dia-noite da Terra lhes causavam vertigens. A atmosfera, embora boa, tinha carências em alguns costumes, e era muito abundante em outras. Os heróis se queixavam da uniformidade das comidas. Enlil, o comandante, via-se afetado pelo calor do sol na terra, desejava frescura e sombra. Enquanto Nabzu Enki fazia seus preparativos, Enlil fiscalizava em sua nave celeste os trabalhos no Edin. Tomou conta de montanhas e rios, tomou medidas de vales e planícies. Estava procurando onde estabelecer um lugar de aterrissagem, um lugar para as naves espaciais. Enlil, afetado pelo calor do sol, estava procurando um lugar fresco e sombrio. As montanhas cobertas de neve da parte norte do Edin eram de seu agrado. Ali, em um bosque de cedros, estavam as árvores mais altas que jamais tinha visto. Ali, em um vale entre montanhas, aplainou a superfície com raios de força. Os heróis extraíram das ladeiras grandes pedras para as esculpir. Transportaram-nas e as colocaram para sustentar a plataforma com as naves celestes. Enlil viu com satisfação a obra. Realmente, era uma obra incrível, uma estrutura imperecível. Uma morada para ele, no topo da montanha, era seu desejo. Das altas árvores no bosque de cedros se prepararam largas vigas, decretou que delas se construiria uma morada para si mesmo. Nomeou a morada do topo norte. No Nibiru, preparou-se um novo carro celestial para elevar-se nas alturas, transportaram-se novas classes de naves espaciais, naves celestes, e a que Enki tinha desenhado. Um grupo de reserva com 50 partiu desde o Nibiru. Entre eles havia mulheres escolhidas. Estavam comandadas por Ninma, dama elevada.
estavam treinadas em auxílios e cura. Ninma, dama elevada, era filha de Anu. Era meio-irmã, não irmã de tudo, de Enki e Enlil. Era muito instruída em auxílio e cura, sobressaía-se no tratamento das enfermidades. Prestou muita atenção às queixas da terra, estava preparando uma cura. Nungal, o piloto, seguiu o rumo de carros prévios, registrado nas tabuletas dos destinos. Sem novidade, chegaram ao deus celestial Lamo, circundaram o planeta, lentamente descenderam à sua superfície. Um grupo de heróis seguiu uma débil transmissão. Ninma ia com eles. Encontraram Anzu à beira de um lago. Eram de seu casco os sinais de transmissão. Anzu não se movia, estava prostrado, jazia morto. Ninma tocou seu rosto, prestou atenção a seu coração. Tirou o pulsador da sua bolsa, dirigiu sobre o batimento do coração de Anzu. Tirou o emissor de sua bolsa, dirigiu sobre o corpo de Anzu as emissões doadoras de vida de seus cristais. 60 vezes dirigiu Ninma o pulsador, 60 vezes dirigiu o emissor. Na 60ª ocasião, Anzu abriu os olhos, moveu os lábios. Com muito cuidado, Ninma derramou água de vida sobre seu rosto, umedeceu seus lábios com ela. Brandamente, pôs em sua boca alimento de vida. Então, ocorreu um milagre. Anzu se elevou de entre os mortos. Mais tarde, perguntaram-lhe sobre o Alalu. Anzu lhes contou a morte de Alalu. Levou-os até uma grande rocha, sobressaía-me da planície para o céu. Ali lhes contou o que havia acontecido. Pouco depois da aterrissagem, Alalu começou a gritar de dor. De sua boca, suas vísceras cuspia. Com tremendas dores pereceu do outro lado do muro. Assim lhes disse Anzu. Levou-os até uma grande rocha, que se elevava como uma montanha da planície para o céu. Na grande rocha encontrei uma cova, dentro dela ocultei o cadáver de Alalu, cobri sua entrada com pedras. Assim disse-lhes Anzu. Eles o seguiram até a rocha, tiraram as pedras, entraram na cova. Dentro encontraram o que restava de Alalu, que uma vez fora rei de Nibiru jazia agora em uma cova, era uma pilha de ossos. Pela primeira vez em nossos anais, um rei não morreu em Nibiru, não tinha sido enterrado em Nibiru. Assim disse Ninma. Que descanse em paz por toda a eternidade. Disse. Voltaram a cobrir a entrada da cova com pedras. Sobre a grande montanha rochosa, esculpiram com raios a imagem de Alalu. Mostravam-lhe levando um capacete de águia. Deixaram o rosto descoberto. Que a imagem de Alalu olhe para sempre para Nibiru que governou, para a terra cujo ouro descobriu. Assim falou Ninma, dama elevada, em nome de seu pai Anu. Quanto a ti, Anzu, Anu, o rei, manterá a promessa que te fez. Permaneceram aqui, contigo, 20 homens, para que comecem a construir a estação de passagem. As naves espaciais da Terra entregarão aqui o mineral de ouro. Carros celestiais transportarão depois, daqui, o ouro até Nibiru. Centenas de homens farão sua morada no Lamo, você, Anzu, será seu comandante. Assim disse ao Anzu a grande dama, em nome de seu pai Anu. Minha vida te pertence, grande dama. Disse Anzu. Minha gratidão a Anu não terá limites. O carro partiu do planeta Lamo. Continuou sua viagem para a Terra. Sinopse da quinta tabuleta. 1. Ninma chega à Terra com um grupo de enfermeiras. 2. Faz entrega de sementes para novelo que proporcionarão um elixir. 3. Leva notícias a Enlil de seu filho extramatrimonial Ninurta. 4. No Abzu, em que estabelece uma morada e instalações mineiras. 5. No Edim, Enlil constrói instalações espaciais e de outros tipos. 6. Os nibiruanos na Terra, Anunnaki, somam 600. 7. E 300 e Gigi operam as instalações no Lamo, Marte. 8. Estando exilado pela violação de sua acompanhante Sud, Enlil se inteira das armas escondidas. 9. Sud se converte na esposa de Enlil, dá-lhe um filho, Naunar. 10. Ninma se une a Enki no Abzu, dá-lhe filhas. 11. Ninki, esposa de Enki, chega com o filho de ambos, Marduk. 12. À medida que Enki e Enlil engendram mais filhos, formam-se clãs na Terra.
13 acossados pelas privações, os Igigi lançam um golpe contra Enlil. 14 Ninurta derrota o seu líder, Anzu, nas batalhas aéreas. 15 Os Anunnaki, obrigados a produzir ouro com mais rapidez, amotinam-se. 16 Enlil e Ninurta denunciam os amotinados. 17 Enki sugere a criação artificial de trabalhadores primitivos. 18 Enlil, Ninma, Enki e Zimud, representação suméria. A quinta tabuleta, o carro partiu do planeta Lamo. Continuou sua viagem para a Terra. Deram voltas ao redor da Lua, para ver se dava para fazer ali uma estação de passagem. Deram voltas ao redor da Terra, desacelerando para uma ameriçagem. Nungal fez descender o carro nas águas, junto ao Eridu. Desembarcaram em um cais construído por Enlil. Já não faziam falta as embarcações. Enlil e Enki receberam com abraços a sua irmã. Com Nungal, o piloto, estreitaram os braços. Os heróis, homens e mulheres, foram recebidos com vitória pelos Igigi presentes. Tudo o que levava o carro se descarregou com rapidez. Naves espaciais e naves celestes, e as ferramentas desenhadas por Enki, e provisões de todo tipo. De tudo que ocorria em Nibiru, da morte e o enterro de Alalu, falou Ninma a seus irmãos. Da estação de passagem do Lamo e do comando de Anzu lhes falou. Enki expressou sua aprovação a isto, e Enlil expressou palavras de desconcerto. É uma decisão de Anu, sua palavra é inalterável. Disse Ninma a Enlil. Trouxe alívio para as enfermidades, disse Ninma a seus irmãos. Tirou de sua bolsa um pacote de sementes para serem plantadas na terra. Multidão de matagais brotarão das sementes, e produzirão frutos suculentos. Com o suco se fará um elixir, será bom para que o bebam os Igigi. Isto afugentará as enfermidades, porá-lhes contentes. Terá que semear as sementes em um lugar fresco, necessitam de calor e água para alimentar-se. Assim falou Ninma a seus irmãos. Vou lhe mostrar um sítio perfeito para isso. Disse-lhe Enlil. É onde se construiu o lugar de aterrissagem, onde construiu uma morada de madeira de cedro. Na nave celeste de Enlil se remontaram no céu os dois, Enlil e Ninma. Irmão e irmã foram até o lugar de aterrissagem, nas montanhas cobertas de neve, junto ao bosque de cedros. Na grande plataforma de pedra aterrissou a nave celeste, foram à morada de Enlil. Uma vez dentro, Enlil a abraçou, com ardor beijou a Ninma. Ó, irmã minha amada! Sussurrava Enlil. A tomou por sob seu ventre, não derramou o sêmen em seu útero. De nosso filho, Ninurta, trago-te notícias. Disse-lhe grandamente Ninma. É um jovem príncipe, está disposto para a aventura, está preparado para unir-se a ti na terra. Se ficar você aqui, que tragam o Ninurta, nosso filho. Disse-lhe Enlil. Os Igigi foram chegando ao lugar de aterrissagem, as naves celestes levavam naves espaciais até a plataforma. Da bolsa de Ninma se tiraram as sementes, semearam-se nas terras do vale. Um fruto de Nibiru cresceria na terra. Na nave celeste, Enlil e Ninma voltaram para o Eridu. No caminho, Enlil lhe mostrou a paisagem, mostrou-lhe o Edin em toda a sua extensão, dos céus, e Enlil lhe explicou seus planos. Desenhei um plano imperecível. Dizia-lhe. Dispus o que determinará sua construção para sempre. Longe do Eridu, onde começa a terra seca, estará minha residência, Laarsa será seu nome, se converterá em um lugar de comando. À beira do Burano, o rio de águas profundas, estará localizada, uma cidade que surgirá no futuro, nomearei Lagash. Entre as duas, nas planícies, risquei uma linha, a 60 léguas dali, haverá uma cidade, será sua própria cidade, Shrudbak, a cidade refúgio a nomearei. Na linha central estará localizada, dirigirá por volta da quarta cidade, Nibruki, lugar do cruzamento da terra a nomearei, estabelecerei nela um enlace céu-terra. Albergará as tabuletas dos destinos, controlará todas as missões. Junto ao Eridu, somarão 5 cidades, existirão para toda a eternidade. Em uma tabuleta de cristal, Enlil mostrou a Ninma seu plano. Na tabuleta, ela viu mais marcas, sobre elas perguntou a Enlil.
Além das 5 cidades, construirei no futuro um lugar do carro, para que chegue diretamente de Nibiru à Terra. Respondeu-lhe Enlil. Então compreendeu Ninma porque o desconcerto de Enlil ante os planos de Anu sobre o Lamo. Irmão meu, é magnífico seu plano para as 5 cidades. Disse-lhe Ninma. A criação de Shrubat, uma cidade de cura, como minha morada, para mim mesma, é algo pelo que estou agradecida. Além desse plano, não transgrida a seu pai, não ofenda tampouco a seu irmão. É tão sábia como formosa. Disse-lhe Enlil. No Abzu, em que também estava concebendo planos, onde construir sua casa, onde preparar moradas para os Igigi, por onde entrar nas vísceras da terra. Em sua nave celeste, mediu a extensão do Abzu, inspecionou cuidadosamente suas regiões. O Abzu era uma terra distante, estava além das águas do Edim. Era uma terra rica, transbordante de riquezas, perfeita em sua totalidade. Poderosos rios atravessavam a região, grandes águas discorriam rapidamente. Uma morada junto às águas correntes fez Enki para si mesmo, no meio do Abzu, em um lugar de águas puras ficou Enki a si mesmo. Nessa terra, Enki determinou o lugar da profundidade, para que os Igigi descendessem às vísceras da terra. Ali pôs Enki o agritador de terra, para com ele lhe fazer um corte à terra, chegar por meio de túneis às interioridades da terra, descobrir as veias douradas. Muito perto, convocou o que parte e o que tritura, para partir e triturar o mineral aurífero, para transportá-lo em naves celestes, levá-lo ao lugar de aterrissagem nas montanhas de cedros, de ali transportá-lo à estação de passagem do Lamo com naves espaciais. Mais Igigi foram chegando à terra, uns eram atribuídos ao Edim, a outros lhes davam trabalhos no Abzu. Enlil construiu Laharsa e Lagash, fundou Shrubat para Ninma. Um exército de curadoras vivia ali com ela, as jovens que dão auxílio. No Nibruk, Enlil estava ensamblando um enlace céu-terra, para comandar todas as missões de ali. Em que viajava entre o Eridu e o Abzu, ia e vinha para fiscalizar. No Lamo, a construção seguia progredindo. Também foram chegando os Igigi para a estação de passagem. 2 chars durarão os preparativos. Então, Anu deu a palavra. Na terra, era o 7º dia, um dia de descanso decretado por Enki no princípio. Em todas as partes, os Igigi se reuniram para escutar uma mensagem de Anu radiado desde o Nibiru. No Edim se reuniram, Enlil estava ali ao mando. Com ele, estava Ninma. Seu exército de jovens estavam a seu lado reunidas. Alaugar, senhor do Eridu, estava ali. Abgal, que comandava o lugar de aterrissagem, também estava. No Abzu estavam reunidos os Igigi, ante o olhar de Enki se encontravam. Com Enki, estava seu vizir Ezimut. Nungal, o piloto, também estava. No Lamo, estavam reunidos os Igigi. Com seu orgulhoso comandante, Anzu, estavam. 600 havia na terra, 300 se reuniam no Lamo. Em total, foram 900 os que escutaram as palavras de Anu, o rei. Igigi, vos são os salvadores de Nibiru. A sorte de todos está em suas mãos. Seus frutos serão recordados por toda a eternidade, lhes chamará com nomes gloriosos. Os que estão na terra serão conhecidos como Anunnaki, os que do céu à terra vieram. Os que estão no Lamo serão nomeados Igigi, os que observam e veem serão. Tudo o que faz falta está disposto. Que comece a chegar o ouro, que se salve Nibiru. Vem agora o relato de Enki, Enlil e Ninma, de seus amores e esponsais, e das rivalidades por seus filhos. Os 3 líderes eram descendentes de Anu, de diferentes mães nascidos. Enki foi o primogênito. Uma concubina de Anu foi sua mãe. Enlil, de Antu, a esposa de Anu, nasceu, convertendo-se assim no herdeiro legal. Ninma foi filha de outra concubina, sendo meio-irmã dos 2 meio-irmãos. Era primogênita de Anu, isto ficava indicado por seu título epíteto de Ninma. Era extremamente formosa, cheia de sabedoria, rápida em aprender. E, como chamava então a Enki, foi eleito por Anu para que se casasse com Ninma, pelo qual o filho de ambos se converteria a partir de então no sucessor legal.
Ninma estava apaixonada por Enlil, um arrojado comandante. Ela se deixou seduzir por ele, em seu ventre derramou ele sua semente, da semente de Enlil, ela teve um filho. Ninurta nomearam-lhe os dois. Anu se enfureceu com o ocorrido. Como castigo, proibiu a Ninma que se casasse com ninguém. E a abandonou-a que, por decreto de Anu, tinha que ser sua noiva. E se casou em seu lugar com uma princesa chamada Dankina. Um filho, herdeiro, nasceu-lhes. Marduk lhe puseram por nome, que significava um nascido em um lugar puro. E quanto a Enlil, não tinha filho algum por matrimônio, não tinha a seu lado uma esposa. Foi na terra, não em Nibiru, onde Enlil se casou. Sua história é a história de uma violação, de um exílio e de um amor que trouxe o perdão, e de mais filhos que não foram mais que meio-irmãos. Na terra, era verão. Enlil se retirou à sua morada no bosque de cedros. Pelo bosque de cedros ia Enlil passeando quando refrescava o dia. Em uma fria corrente de montanha, estavam se banhando umas jovens de Ninma atribuídas ao lugar de aterrissagem. Enlil ficou enfeitiçado pela beleza e a graça de uma delas, Sudi era seu nome. Enlil a convidou à sua morada no bosque de cedros. Vem beber comigo do elixir do fruto de Nibiru que cresce aqui. Disse-lhe a ela. Sudi entrou na morada de Enlil. Em uma taça, ofereceu-lhe Enlil o elixir. Sudi bebeu, Enlil também bebeu. Enlil lhe falou de relações sexuais. Não estava disposta a moça. Minha vagina é muito pequena, não conhece a cópula. Disse a Enlil. Enlil lhe falou de beijos. Não estava disposta a moça. Meus lábios são muito pequenos, não conhecem os beijos. Disse a Enlil. Enlil se pôs-se a rir e a abraçou. Ele riu e a beijou. Seu sêmen derramou em sua matriz. A Ninma, o comandante de Sud, lhe informou de imoral ação. Enlil, o imoral. Por sua ação, terá que confrontar um julgamento. Assim lhe disse enfurecida a Ninma.